Para entender a caspa de verdade, a gente precisa começar pelo Bitcoin. Porque foi o Bitcoin que provou para o mundo uma coisa que parecia impossível, que dá para existir um dinheiro digital sem controle central, sem precisar pedir permissão a ninguém, sustentado por prova de trabalho e com regras públicas que qualquer pessoa pode auditar. Ele estabeleceu um padrão técnico e ético do que significa um dinheiro realmente descentralizado. E justamente por cumprir esse papel com tanta segurança, o Bitcoin se firmou como a grande reserva de valor digital do mundo, a base de confiança sobre a qual tudo se liquida. A caspa nasce dentro desse mesmo universo de princípios, mas com um foco diferente: ser uma infraestrutura financeira de alta performance, pensada desde o início para fluxo, velocidade e escala, sem abrir mão da descentralização. E é importante deixar isso claro logo de cara. A caspa não tenta substituir o Bitcoin, ela resolve outro problema. Então, afinal, o que é a caspa? Antes de tudo, ela é um protocolo, uma rede de primeira camada, pública, descentralizada, sem dono e baseada em prova de trabalho, igual ao Bitcoin nesse ponto. E essa distinção é fundamental, então vale repetir. A caspa não é uma empresa, não é uma plataforma, não é um produto de alguém. Ela é um protocolo. Não existe uma sede, não existe um CEO, não existe ninguém que possa mudar as regras sozinho ou apertar um botão para desligar. O que ela faz de diferente está na forma como organiza e confirma as transações. E é aí que mora toda a inovação. E antes de entrar no como isso funciona, vale uma imagem que deixa tudo mais claro. Pensa na diferença entre uma linha de trem tradicional e um sistema de metrô super moderno. O Bitcoin seria essa linha de trem robusta e confiável. Ela te leva ao destino com toda a segurança do mundo, mas tem um limite claro de quantos trens podem passar por hora. Foi feita para ser sólida, não para mover multidões ao mesmo tempo. Já a caspa seria como a rede de metrô de uma mega cidade, projetada não só para ser rápida, mas para ter várias linhas rodando em paralelo, com trens passando a cada poucos segundos. Assim, milhares ou até milhões de pessoas conseguem embarcar e viajar ao mesmo tempo, sem congestionamento. Mas guarda esse detalhe, porque ele é fundamental. Essa ferrovia não tem dono, não tem sala de controle central, não tem botão de desligar e não tem um presidente que muda as regras quando quer. Ela funciona porque milhares de participantes pelo mundo mantêm os trilhos ativos, seguindo as mesmas regras públicas. Agora dá para entender de verdade como esse metrô consegue rodar tantos trens em paralelo sem virar bagunça, e não precisa de nenhuma fórmula. Num blockchain tradicional, como o do Bitcoin, os blocos andam em fila indiana, um de cada vez. O problema é que, se dois mineradores encontram um bloco quase ao mesmo tempo, a rede precisa escolher só um e descartar o outro. Esse bloco descartado é o que chamam de bloco órfão. E pensa no desperdício que isso é: trabalho e energia que vão direto para o lixo. Justamente para evitar órfãos demais, a fila precisa andar devagar. É daí que vem a lentidão das redes tradicionais. A caspa resolve esse gargalo mudando o formato da coisa. Em vez de uma fila única, ela usa uma estrutura parecida com uma teia, onde vários blocos podem existir ao mesmo tempo, lado a lado, e nenhum precisa ser jogado fora. Esse formato em teia tem um nome: Block DAG. É exatamente o que permite várias linhas do metrô rodarem em paralelo, aproveitando o trabalho de todos os mineradores em vez de desperdiçar parte dele. Mas aí surge uma dúvida natural: se vários blocos existem ao mesmo tempo, como a rede sabe qual veio primeiro e quem gastou o quê? É aqui que entra o Ghost DAG. Pensa nele como o controlador de tráfego desse metrô. Ele observa todos os blocos paralelos e os coloca numa ordem justa e consistente, em vez de descartar. E quem decide essa ordem não é uma pessoa nem uma empresa, é uma regra matemática, baseada em qual conjunto de blocos teve mais trabalho de mineração por trás. Ou seja, ninguém manda na fila, a própria rede se organiza, e o resultado disso é o que faz toda a diferença: blocos frequentes, confirmações rápidas e uma alta capacidade de transações. Tudo isso mantendo a prova de trabalho e a descentralização intactas. Antes, para escalar, as redes precisavam recorrer a soluções de segunda camada que muitas vezes traziam de volta algum grau de centralização. A caspa mostrou que, pela primeira vez, um protocolo de prova de trabalho conseguiu escalar sem centralizar, direto
na primeira camada. Ela continua evoluindo, com avanços no roadmap como o DAG-Knight, mas isso é assunto para outro vídeo. Aqui o importante é entender a base, e tudo isso aponta para uma ideia que muita gente entende errado. Pare de pensar que dinheiro precisa ser raro para ter valor. Dinheiro precisa ser confiável e, acima de tudo, útil. É essa a filosofia por trás de cada decisão de projeto da Caspa. O lançamento foi justo em novembro de 2021, sem pré-mineração e sem venda antecipada de tokens, então ninguém largou na frente. A velocidade que a gente acabou de explicar se traduz num número concreto: 10 blocos por segundo, ou seja, um bloco a cada 100 milissegundos. A emissão é previsível e feita só pela mineração, com a oferta limitada a cerca de 28,7 bilhões de unidades. E o ecossistema é aberto, voltado para quem desenvolve, com foco em pagamentos na própria camada base e espaço para novas camadas em cima. E é aqui que aparece uma divisão de visão. No mundo cripto, existem dois tipos de pessoas: as que enxergam pouco e as que enxergam longe. O primeiro grupo reduz Bitcoin e Caspa a comprar barato e vender caro. O segundo entendeu o verdadeiro potencial que essas tecnologias têm de mudar como o mundo funciona. E para fazer parte do segundo grupo, o melhor caminho é parar de só observar e começar a usar, porque na prática a Caspa abre um leque enorme. Para quem desenvolve, dá para construir pagamentos instantâneos, micropagamentos, remessas globais, integração com aplicativos, jogos e serviços digitais, e transações que acontecem a qualquer hora, sem horário bancário e sem intermediário no meio. E tudo isso com autocustódia, ou seja, o controle continua sempre com o usuário. E para usar no dia a dia também é simples. Você pode guardar e movimentar Caspa em várias carteiras, sempre mantendo a autocustódia. O jeito mais fácil de começar é com o aplicativo da Caspa, uma carteira pensada para facilitar o uso no dia a dia. Dá para adquirir Caspa direto de outra pessoa, no peer-to-peer ou na sua corretora de preferência. Mas lembra sempre, not your keys, not your coins. Depois de comprar, transfira para sua própria carteira. E se você tem um negócio e quer aceitar Caspa, é só ter uma carteira e disponibilizar o seu endereço ou gerar um QR Code para receber os pagamentos. Porque no fim, dinheiro que não circula é só promessa. A Caspa constrói a confiança dela através da utilidade real. E é por causa de tudo isso que vale um ponto importante, talvez até um pouco controverso. A Caspa não se encaixa bem naquela lógica de trade especulativo de curto prazo, tão comum em muitos projetos cripto. Ela faz muito mais sentido como um investimento em infraestrutura tecnológica, uma aposta no protocolo, não no hype. Então, sendo direto, se o seu único interesse em cripto é trade especulativo, a Caspa provavelmente não é para você. Antes de fechar, 2 lembretes que importam. Autocustódia dá liberdade, mas exige responsabilidade. E cripto é volátil, então tudo que foi dito aqui é conteúdo educativo, não recomendação de investimento. Resumindo tudo, a Caspa é uma rede de prova de trabalho de primeira camada, construída sobre o Block DAG, criada para escalar o uso do dinheiro digital sem sacrificar a descentralização. Ela compartilha os mesmos fundamentos do Bitcoin, mas atua em outro eixo do problema: o fluxo, a velocidade e a usabilidade. Se o Bitcoin estabeleceu os princípios, a Caspa explora os limites. Se você quer entender mais sobre a Caspa e o Caspa Flow, os links para o site e para a comunidade no Telegram estão na descrição. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo!